Abra aí em João, em João, no capítulo 1 e o verso 14 de João. Abra o seu aplicativo, a sua Bíblia. João 1:14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aí. Papai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio que nós temos de poder ruminar a tua palavra, Pai, de poder encontrar nela uma revelação, de encontrar nela uma instrução, Pai, especialmente no tempo em que nós vivemos hoje. Eu quero te agradecer, Pai. Traz revelação ao nosso coração, desvenda a tua palavra, nos ensina, nos ministra, nos faz amadurecer, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Eu quero falar hoje à noite sobre o equilíbrio perfeito. Jesus com certeza é o nosso maior modelo, mas o tempo em que nós vivemos, ou os tempos em que nós vivemos, talvez um dos grandes desafios é encontrar o equilíbrio em todas as coisas. Nós temos uma dificuldade enorme de encontrar esse equilíbrio, né? Não sei quanto a vocês, mas toda vez que eu frequento ou vou a algum médico, algum profissional da saúde, todos eles têm excelentes dicas de o que eu deveria fazer para melhorar alguma área da minha vida, né? Um fala da minha postura, outro diz que eu tenho que respirar mais, outro diz que eu tenho que tomar mais água, né? Outro diz que eu tenho que fazer exercício físico, e assim vai. Encontrar esse equilíbrio é difícil, né? É difícil. Todos nós estamos em busca de uma vida melhor. Eu pessoalmente tenho uma grande dificuldade quando alguns dizem para mim: cara, tu tem que te estressar menos, tu está muito estressado, tem que te estressar menos. Eu não sei como fazer isso, né? É como não me estressar tanto, porque a gente sabe que é ruim, sabe que é complicado, eu só não sei como fazer. Cara, tu tem que mudar o teu estilo de vida. Eu não sei como é que eu faço, né? Um dia um quiropraxista, cara, tem um mau jeito lá, ele disse: eu não sei como, eles têm ali, né, um negócio meio... Mas ele olhou, cara, um quiropraxista, estava me quebrando aquela mesa esquisita que faz barulho e tal. E ele disse: cara, tu é muito ansioso, dá para ver que... Cara, como que tu vê isso, cara? Mas está escrito aonde isso? Aonde está escrito? Mas estava certo. E assim, o difícil é a gente achar esse equilíbrio. Difícil é achar um ponto de equilíbrio. Difícil é a gente conseguir ter aquela vida ideal, ou pelo menos próxima de um ideal, né? Nos alimentar bem, não nos estressar tanto, conseguir valorizar as coisas que realmente são importantes na vida e tal. Seria ótimo. Algumas pessoas têm esse poder. Eu confesso que eu conheço uns assim, que o camarada, ele vive realmente em Nárnia, né? Ele vive em outro lugar e está tudo bem. Eu não tenho essa capacidade. Eu, de fato, preciso trabalhar muito para conseguir achar um lugar de estabilidade. Estabilidade emocional é difícil, né? As escolas hoje estão ensinando, como é que é o nome, Nicole, da cadeira lá? Educação emocional, como é que é? Educação socioemocional. Virou disciplina isso aí na escola, para conseguir ajudar as crianças a lidar com as suas frustrações, com as suas emoções, para ver o quanto a gente precisa de equilíbrio. Numa família, normalmente quem é o responsável por dar um equilíbrio ou ensinar equilíbrio na vida das crianças são os pais. Normalmente o pai tem um papel, a mãe tem outro papel, né? Um às vezes mais firme, o outro alivia, depois o outro puxa aqui e o outro alivia, mas tentando achar um equilíbrio, né? Na sociedade nós temos pessoas que têm essa função de tentar achar um equilíbrio. Todos nós, o Instituto, eu estava falando, o Instituto da Mediação e Arbitragem, que não era tão comum há anos atrás, hoje é uma prática, ou seja, um terceiro tentando achar um meio termo, uma mediação entre partes que não conseguem chegar num ponto de acordo. Nós temos dificuldade de achar um equilíbrio em várias áreas da vida.
Em várias áreas. Todas as que eu falei, de saúde emocional, finanças, trabalho. É difícil a gente conseguir chegar no meio termo, ou pelo menos num ponto que a gente considera um ponto sadio. Um dia um pastor, amigo meu, tio na realidade, quando nós nos conhecemos a Cristo, e eu adorava, enfim, estar na igreja, até hoje eu adoro a igreja. Se eu estou de férias, cara, eu sinto saudade do povo, sinto saudade de estar na igreja. E ele nos chamou e disse, cara, vocês estão passando muito tempo na igreja, um pastor. Cara, vocês estão tempo demais na igreja, cara. Vocês têm que achar um meio termo. Ou seja, a primeira vez que eu ouvi aquilo, eu levei um choque, porque eu achei que o cara não podia estar sendo um instrumento de Deus, e na realidade ele estava. Por quê? Porque nós temos que evitar exageros. Nós temos que achar esse equilíbrio. E Cristo é o nosso melhor modelo daquele que conseguiu encontrar equilíbrio em absolutamente todas as áreas da vida dele, nos momentos de maior pressão, nos momentos de traição, nos momentos de dor. Ele tinha uma capacidade de encontrar um equilíbrio que de fato nos ensina muito. Porque como nós lemos aqui, ele era o verbo, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e esse verbo, e essa manifestação que virou carne, ou seja, que virou um igual eu e você, ele era cheio de duas coisas, cheio de graça e de verdade, como nós lemos aqui. Ele, esse indivíduo, era cheio de graça e cheio de verdade. Guarde isso, porque a gente vai evoluindo para que a gente consiga compreender melhor. O mundo inteiro busca equilíbrio. A própria ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de evitar que guerras mundiais acontecessem de novo. Bem ou mal, está fazendo a sua função. Não teve uma terceira guerra mundial. Evita todos os conflitos do mundo? Não. Mas, de certa forma, é um modelo de mediação que foi criado para tentar achar um meio termo. Nós estamos vendo hoje, né, nesses conflitos do Oriente Médio, novamente. Nós que somos cristãos, Israel tem uma figura muito especial. Né? Quem é cristão e compreende a história e lê a palavra, você começa a ver que é impressionante como ao longo da história, né, Israel vem passando os seus conflitos. Mas é possível achar uma mediação? É possível achar um meio termo nesse caso? Cara, eu acho pouco provável, porque tem um povo que quer destruir o outro, e o outro que está tentando se defender. Não tem como achar mediação, porque vamos fazer o seguinte, tá, deixa eu destruir só um pouquinho. Não, cara, não tem. Destruir não. Matar não. Você não consegue achar mediação quando você tem extremos tão distintos. Até me impressiona, né, como alguns departamentos, algumas áreas da sociedade, algumas pessoas levantam a bandeira para defender determinados extremos como esse. Né? Eu confesso que eu até me assusto um pouco. Não sei como você encontra argumentos, né, para defender grupos terroristas. Mas, enfim. Queridos, o grande desafio dos nossos tempos, e está ficando cada vez pior, é realmente a gente conseguir encontrar um ponto de equilíbrio. A sociedade nunca tomou tanto remédio para encontrar um ponto de equilíbrio. Cara, tem medicamentos que quando as pessoas são extremos demais, para encontrar o equilíbrio. Matérias nas escolas são ensinadas para encontrar o equilíbrio. Pessoas fazem terapias para encontrar o equilíbrio. Pessoas mudam uma forma de se alimentar para conseguir encontrar o equilíbrio. Nós estamos em busca de um lugar que seja um lugar saudável. Ninguém melhor do que o próprio Cristo para nos ensinar isso. E ele tem uma parábola que é fantástica, que nos ensina o que na vida nós temos que ter para de fato conseguir encontrar um lugar que nós venhamos ao mesmo tempo usufruir do fantástico amor de Deus, mas ao mesmo tempo conseguir lidar com os nossos problemas. Todos nós temos inúmeras dificuldades e conflitos. E todos nós que estamos sentados aqui, de alguma forma, teve um encontro com a graça, com a incrível experiência de encontrar a graça de Deus. E eu quero ler com vocês, se vocês me permitirem, essa parábola que está em João, mesmo João que se achava o discípulo amado, esse mesmo, no capítulo 8 de João. No capítulo 8 de João, no verso 1, conta a história de uma mulher que estava prestes a ser apedrejada porque foi pega em adultério.
E em João, no capítulo 8, verso 1, diz o seguinte, que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-lhes e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E o verso 8 diz, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos, ou seja, indignados, constrangidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Isso é um exemplo perfeito do que Cristo realmente era. Nós lemos em 1 João que ele era cheio de graça e verdade. Não era só graça e não era só verdade, ele era cheio de graça e verdade. Isso é quem ele é, essa é a característica de Cristo. Eu e você, um dia encontramos a graça dele. A graça é o favor imerecido. A graça é o que nos fez apaixonar por Cristo, porque nós, mesmo sendo pecadores, mesmo não sendo dignos, Ele nos alcançou de uma forma miraculosa, de uma forma esplêndida, e nos fez nos apaixonar por esse amor que não tinha o porquê. Nos fez nos apaixonar por esse cara que morreu na cruz, que deu a sua vida, e de fato não tem como não ficar apaixonado por uma história dessas. Não tem como se apaixonar por um homem que deu a sua vida, que se fez carne para ser exemplo. Aquele que foi exemplo quando foi traído, e nós somos traídos lá, ele está lá para ser exemplo. Quando nós apanhamos, ele também apanhou, foi exemplo. Quando lhe faltou recurso, para ele também faltou. Quando faltou lugar para deitar a sua cabeça, para ele também faltou. Quando ele foi abandonado, ele também foi. Ele foi exemplo. E aí nós somos alcançados por essa graça que alcança milhares de pessoas, todos os anos no mundo inteiro. O Evangelho, ele cresce, porque ele é... Não tem como você não se apaixonar quando você ouve essa mensagem, você olha para a sua vida e diz assim, cara, Tu me ama assim como eu sou, do jeito que eu sou, Tu me alcançou, eu sendo dessa forma não acredito. E ele começa a lidar com as nossas feridas, com os nossos conflitos, você não tem como não se apaixonar, porque ele é cheio de graça. Cristo nos faz nos apaixonar por ele, porque ele é cheio de graça. Ele estendeu a sua mão quando ninguém mais estenderia. Ele nos visitou, Ele é o Deus que provê, é o Jeová Jireh, Ele nos visitou. A graça de Deus, ela de fato, ela é incompreensível. Você e eu estamos aqui hoje devido à graça. Mas Ele não é só graça, Ele é a verdade. E o que nos faz crescer nessa graça é justamente a verdade. O que nos faz ser completos e equilibrados para sermos próximos ou parecidos de Cristo, ou para encontrarmos equilíbrio na nossa vida, é a graça que nos fascina tanto e a verdade. A graça é bem mais fácil falar, porque a graça é a aceitação, é um favor imerecido, é um presente, é um bônus. A verdade é que nem sempre é fácil de lidar. A verdade é que nem sempre a gente gosta de ouvir, mas ele é graça e verdade.
Nesse caso aqui, ele lidou com um dos maiores escândalos da sua história. Uma mulher pega em adultério. Como nós lidamos com os escândalos que acontecem no nosso dia hoje? Ele lidou dessa forma. Esse maior escândalo, estavam ali procurando incriminar ele. Eles estavam procurando jogar jogar na cara dele os erros dele. Então eles ficam catando alguma coisa. Eles pensaram, vamos achar alguém que caiu no adultério e vamos jogar para ele. Eles encontraram, não sei como, saíram bisbilhotando na casa de todo mundo, saíram olhando pelas janelas e encontraram a mulher. Trouxeram ela, largaram na frente dele e falaram, mestre, Moisés diz que nós podemos apedrejar, porque ela foi pega em adultério. Ela foi pega no ato, ela estava adulterando. Nós podemos matá-la. Moisés diz isso, mestre, o que tu dizes? O que eles estavam esperando? Alguém que fosse contra a lei de Moisés. Eles estavam esperando alguma coisa para puxar o tapete de Cristo, alguma coisa para incriminá-lo, alguma coisa para mostrar, está vendo? Ele é contra a lei, ele diz que prega, mas ele é contra a lei. Ou ele nem conhece a lei. Jesus, que era cheio de graça e de verdade, diz o seguinte, vamos apedrejar então. Vamos apedrejar. Aqueles que não têm pecado, podem começar. E eu imagino aquele clima que deva ter ficado no lugar. Porque eles estavam com as pedras nas mãos, o cenário ele já estava pronto. E Cristo, e é isso que a graça faz com você e comigo, ele quebra o jugo. A graça é surpreendente, a graça não é merecida. E Ele consegue nos alcançar, mesmo nós não sendo merecedores dessa graça. E Ele olha para ela, sabendo que ela estava em pecado, sabendo que ela havia cometido adultério, sabendo que o dano que ela tinha causado, talvez, para as pessoas ao redor, para uma situação que talvez era muito pior do que eu e você podemos imaginar. Ele olha para essa mulher, mas não somente para ela, Ele olha para todos os outros, e Ele age com graça com todos. Não foi só com ela. Porque Ele diz, então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que o mais velho, desde o mais velho, começando pelo mais velho, até o mais novo, eles foram largando as pedras. Ele agiu com misericórdia também com aqueles que se tornariam assassinos. Ele agiu com graça com todos que estavam ali, de forma surpreendente. Ele conseguiu, com uma frase, com uma sentença, ele conseguiu agir de uma forma surpreendente com todos. Ele agiu com o maior escândalo da época. Como nós agimos com os escândalos hoje? Hoje nós temos as redes sociais. Adoramos expor nas redes sociais os maiores escândalos. Assim a igreja às vezes gosta de agir com os maiores escândalos do nosso tempo. E ele age dessa forma. Todos foram embora. Ele diz, mulher, onde estão aqueles que estavam te acusando? Ela olha, possivelmente já ferida por ter sido arrastada para aquele momento, para aquela situação, atirada no meio de todos, exposta, talvez seminua, por da onde foi tirado, ela passando essa vergonha, que já não bastava a própria vergonha de ser pega em adultério. Ele olha para ela e diz, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. E aquele momento que abundava em graça, que todos ficaram boquiabertos com a forma com que ele amou aquela mulher, vem Jesus, que não é só graça, vem Jesus que é verdade. E aí ele diz, então vai, mas não peques mais. Ele consegue lidar dentro de um maior escândalo da sua época, com graça
e com verdade. Os maiores problemas que eu e você temos, se nós escolhermos só um lado, o outro fica capenga. Se nós tivermos uma igreja que só prega a graça, nós vamos ser as igrejas inclusivas, as igrejas que recebem a todos, que não importam como você está, pode vir, e de fato isso é reino, sim, é reino, recebe a todos. Esse mesmo que é graça, também é verdade. Esse mesmo que recebe a todos, que conversava com todos, que amava a todos, que não tinha preconceito, que recebia a todos, esse mesmo que estava onde os pecadores estavam, porque isso é graça. É você conseguir enxergar a pessoa por quem ela realmente é, não por aquilo que ela está fazendo. Enxergar a pessoa de quem realmente ela foi criada para ser e não pela vida que ela infelizmente está vivendo hoje, talvez frutos de escolhas ruins ou mesmo de escolhas de terceiros. Isso é graça. Mas esse mesmo Cristo, Ele é graça e Ele é verdade. Ele é graça e Ele é verdade. E Ele não esconde os nossos erros, mas Ele consegue expor os nossos erros com tanta graça que gera arrependimento. Porque nós somos amados mesmo estando naquela situação. Isso é Cristo. Que Ele é tão cheio de graça e de verdade que Ele conseguia ministrar nos piores escândalos do seu tempo, sem esconder a verdade, mas falando com graça. Sem esconder a realidade daquele momento ou das pessoas, mas buscando que elas tivessem uma segunda chance e um arrependimento. Isso é equilíbrio, uma capacidade de encontrar solução no meio do caos. Porque você não esconde o real problema que existe, mas você consegue agir com uma graça que surpreende a todos. Se eu pudesse escolher hoje para resolver todos os conflitos que nós vivemos, eu e você vivemos no trabalho, na própria sociedade, nos relacionamentos, família, com amigos, os desafios do nosso dia a dia, querida, eu gostaria de poder agir como Cristo agiu, de forma surpreendente, com uma sabedoria surpreendente, sem esconder a realidade. Experimenta no seu relacionamento, no seu casamento, ou no seu relacionamento com amigos próximos, ou família, usando só da graça. Está tudo certo, tudo é maravilhoso todo o tempo. Todos eles são dignos de ser amados, e é verdade, mas você nunca conseguir lidar com os problemas. Os relacionamentos vão ficar capenga. Experimenta fazer o contrário. Só mostra o erro. Vamos parar onde? Que casamento que dura você não lidando com a verdade? Que casamento que dura você só usando a graça, e você nunca usando a verdade, nunca lidando com o que realmente precisa ser lidado. Queridos, agora, recentemente está sendo discutido muito, ainda não criou o volume que eu imagino que ainda vai criar, mas está sendo discutido muito a lei que no Brasil vai proibir o casamento homoafetivo. Está sendo discutido, passou pela comissão, isso deve ir para a votação. Não me entenda errado, mas eu não acredito que esse tipo de lei precisaria ser criado no Brasil. E eu explico por quê. Porque embora a Bíblia sempre vai ensinar que a família ela é um modelo tradicional entre um homem e uma mulher, os relacionamentos homoafetivos sempre existiram, inclusive no tempo de Jesus. Você não precisa criar uma lei para forçar pessoas a não fazer determinadas coisas, especialmente comportamentos relacionados a relacionamentos e a casamentos. Porque o que seria mais importante, ao meu ver, que os nossos legisladores
pudessem trabalhar e se focar em criação de leis que na realidade impedissem que em algum momento o evangelho pudesse ser pregado. Porque o evangelho sendo pregado com graça e com verdade, ele é o suficiente, ele é autossuficiente, ele é tão poderoso que ele é capaz de ministrar e convencer da justiça, do pecado e do juízo. Não vão ser leis que vão convencer, não vão ser leis que vão conseguir acabar com determinados comportamentos. O que nós precisamos é pregar com graça e com verdade. Não só com graça, a ponto de você simplesmente aceitar todos, mas sim com verdade, a ponto de você falar o que Deus realmente tem para cada um de nós, com uma capacidade de amar, independente dos seus erros. Não vão ser leis que vão convencer pessoas a fazer coisas diferentes, mas é o Espírito Santo de Deus que vai convencer através de um livre-arbítrio. Queridos, quando nós pregamos o Evangelho com graça e com verdade, ou seja, quando você prega o Cristo revelado, que falava as maiores verdades, ele falava as maiores verdades sem ofender absolutamente ninguém, porque ele falava com graça. Enquanto o evangelho verdadeiro for pregado, e aí que eu me refiro de nós na realidade criarmos políticas e legislações que nós nunca venhamos a perder a capacidade e liberdade de pregar o evangelho nesse país, porque isso é o suficiente. E as igrejas que conseguirem entender, e os cristãos que conseguirem compartilhar das suas experiências pessoais com Deus, com graça e com verdade, como Cristo compartilhava, é o suficiente para o Espírito Santo continuar agindo e continuar transformando as vidas. Sem absolutamente nenhum preconceito, sem absolutamente nenhuma acusação. Jesus olha para essa mulher em pecado, em praça pública, e falou: quem é que te acusa? Que ninguém. Eu também não, mas assim, não peques mais. Eu imagino que aquilo deva ter brotado dele de uma forma tão impressionante, que aquelas palavras de Cristo, depois de toda aquela cena que se viu, constrangeram aquela mulher a não continuar pecando. O evangelho ele é tão poderoso por si só, especialmente quando vivido e quando pregado como Cristo, que era o equilíbrio perfeito. Meu irmão, se ele era um modelo, e se ele causava um impacto impressionante que ele causava, dizendo a verdade, não omitindo as verdades, mas pregando a verdade, uma verdade dura de se ouvir, mas com uma graça que nós não conseguimos compreender, essa mesma graça que nos constrangeu um dia, a ponto de nós virmos para ele, essa mensagem que é poderosa por si só, trouxe equilíbrio para a vida de todos aqueles a qual Jesus encontrava. Não está aqui a receita que eu e você precisamos no tempo em que nós vivemos hoje. Não está aqui a receita que eu e você precisamos para deixarmos de sermos tão instáveis. Não está aqui a receita de nós agirmos com graça, mas também tratarmos dos reais problemas que nós realmente temos. Porque todos nós temos. Porque todos nós temos. Nós que trabalhamos muito com aconselhamento e escutamos muitas pessoas, pessoal, todos querem ouvir uma mensagem de graça. Todos adoram ser recebidos com a graça, porque a graça, ela apaixona. Uma igreja e cristãos que fluem na graça de Cristo aproximam pessoas. Uma igreja que vive na realidade da graça de Cristo contagia. Ela contagia, porque você é impactado por vidas que vivem na graça de Deus. A palavra mais difícil é você conseguir pregar a verdade, porque a verdade afasta. Porque nós não gostamos de ouvir a verdade. É por isso que a Bíblia fala que nós conseguimos enxergar o cisco no olho do nosso irmão, tendo uma trave no nosso. Tendo uma trave no nosso.
Porque a verdade não é fácil de ser dita. A gente dá aquela volta e você anda até conseguir tocar no ponto. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Alguns, eu concordo, aceitam um pouco melhor do que outros, mas ninguém gosta de ouvir a verdade. Ninguém gosta de, senta aqui. Se você tirar a graça da igreja, vai virar o quê? Mensagens de constantes confrontação. Se você tirar a graça de uma ministração, você vai ouvir constantes confrontos do que deveria ser e do que é a sua vida. É fácil aceitar? Não. É por isso que ele é graça e verdade. Meu irmão, quanto mais próximo de Cristo você for, mais cheio de graça e de verdade você vai ser. Porque mais parecido com Ele você vai ser. Quanto mais longe você está dEle, mais difícil você vai encontrar de resolver os seus conflitos do dia a dia. Quanto mais próximo, mais equilíbrio. Quanto mais longe, mais instabilidade. Eu sei, olhando para a minha vida, eu olho para a minha vida, eu sei que quando eu estou mais próximo de Deus, eu tenho menos conflitos, eu crio menos conflitos para mim mesmo, e eu consigo resolver melhor conflitos de outros. Quando eu estou longe de Deus, mais instável eu mesmo sou, e eu noto, quando eu estou de cara, eu preciso voltar para Ele, eu estou um pouco longe, vamos voltar. É por isso que Salomão, quando ele pediu sabedoria, ele disse, eu quero ter o que tu tem. Aquele exemplo, aquela história de Salomão, de uma mulher, de duas mulheres, né, que dormem com os seus filhos na cama, mas uma, infelizmente, deita em cima do seu filho e morre, e ela tira o filho da outra, e levam para Salomão essa discussão, e as duas mulheres brigando por uma criança. Vocês conhecem a história? Histórias da escola dominical, conta, todo mundo, até que não é cristão, conhece essa história. Vem na cabeça de todo mundo a criança, com a cabeça para baixo, Salomão segurando a perna de uma, com uma espada na outra mão, e vamos cortar. Não é assim que todo mundo enxerga? É isso aí. Se foi assim, não sei, mas é bem melhor enxergar assim essa história, né? Com a criança com a cabeça para baixo, segurando um pezinho, e vamos cortar no meio e divide para cada um. Olha que loucura. A mãe de verdade, ela age com graça e com verdade. A mãe da criança diz o seguinte, eu prefiro que ela viva com outra, pode deixar, não tem problema nenhum. Não, mas não mata. Mas que viva com outro. Cara, isso é você lidar com a realidade da situação. Vai ser muito pior. Não. Está tudo bem. Eu entrego, pode viver, eu vou viver a vida inteira olhando de longe, sabendo que pelo menos vai estar vivo, pelo menos eu vou enxergar o meu filho vivo. Esses conflitos do dia a dia, que Salomão muito bem detalhou naquele momento, né, que com sabedoria achou uma forma de resolver, eu e você temos conflitos constantes, seguidamente, que nós não temos ideia de solução, de como sair, não tem noção de como sair. Cristo é colocado numa armadilha, da noite para o dia, ele estava lá ensinando, logo cedo no templo aparece uma armadilha. Meu querido, como que nós conseguimos encontrar condições para lidar com os conflitos que eu e você temos todos os dias? Quanto mais próximo você estiver dele, mais graça e mais verdade. Quanto mais longe, mais instabilidade. Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu trabalho, eu quero orar pelo seu ministério, eu quero orar pelo seu casamento. Queridos, o dia que a igreja, a instituição igreja do Senhor Jesus, deixar de pregar a verdade, ela não é mais igreja, ela é um clube.
E o dia que ela só pregar com graça, ela também é um clube. Se ela só usa a graça, ou só usa a verdade e virou um acusador, nenhum dos modelos é o modelo de Cristo. O modelo de Cristo é um modelo equilibrado. Se Ele é um modelo de equilíbrio na nossa vida, meu irmão, se nós estamos sentindo essas dificuldades, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo de se aproximar dEle. Você é muito bem-vindo de buscar nele o seu equilíbrio. A nossa vida, ela pode ter em alguns momentos altos e baixos. Ela não pode ser altos e baixos. A nossa vida pode ter momentos muito difíceis e desafiadores, como todos nós temos. Cada um pega a sua cruz e vem. Ela não pode ser uma cruz constante. A nossa vida, a nossa vida vai ter desafios. O que é difícil eu aceitar é um camarada que de fato nunca encontra um equilíbrio em Deus. De forma constante ele sofre, de forma constante ele machuca, de forma constante ele agride, de forma constante ele prejudica a si e a sua família. Nós temos que encontrar um equilíbrio em algum momento. Irmão, problemas e situações únicas, inesperadas vão aparecer. O que nós não podemos é viver sempre nelas. Vales virão. O que nós não podemos é viver no vale. Querido, nós temos um modelo que é Cristo. Se você quer encontrar estabilidade, se você quer encontrar de fato esse porto seguro, se você quer encontrar de fato um modelo mais saudável de você viver a sua vida, é nele. Não tem outro lugar. Não é na igreja, instituição, não são nas pessoas, é nele. Porque quanto mais próximos dele nós estamos, mais surpreendidos pela graça dele nós somos, e mais constrangidos pela verdade que ele nos fala na nossa própria vida. Com graça, mas fala as verdades. Por isso que a igreja só precisa pregar o evangelho. Que quanto mais próximos dele, eu e você estivermos, mais equilibrado nós vamos estar. Menos up and downs, menos vales, mas teremos, mas com equilíbrio, com condições emocionais de passá-los. Meu irmão, talvez o mundo nunca precisou tanto de um equilíbrio. Talvez o mundo nunca precisou tanto. Nós estamos doentes, ávidos por estabilidade dentro de nós, aqui dentro. Aqui dentro, nossa família, no nosso trabalho, nós precisamos de Deus. Mas lembre-se, toda vez que você se aproximar dele, você vai ser recebido com muita graça e com muita verdade. O sol não vai ser tapado com a peneira. No evangelho de verdade, você vai ouvir as verdades mais duras, em momentos mais difíceis, com uma graça que você jamais imaginou. Bem-vindo ao evangelho. Papai, nós oramos pela tua igreja que precisa de ti, que precisa encontrar o equilíbrio, que precisa te encontrar. Papai, o evangelho que quando é pregado, Cristo que é graça e que é verdade, nos encontra no meio dos nossos escândalos, das nossas dificuldades, dos nossos martírios, dos nossos vales. Papai, mas lá tu nos encontra e tu nos ministra com as verdades mais constrangedoras, que nós teremos vergonha de ouvir de qualquer pessoa. Ali tu nos fala, tu nos ministra com uma graça que nos faz buscar o arrependimento e a transformação. Pai, nós te agradecemos, porque tu é graça e verdade.
Tu é graça e verdade, por isso visita cada um de nós. Pai, as famílias aqui representadas, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, porque nós temos a tendência de nos aproximar da graça e dificuldade de nos aproximar da verdade. Por isso nós precisamos de Ti, papai. Vem e traz os dois, traz equilíbrio, cura as nossas emoções com as verdades que nós precisamos ouvir, com a graça que nós não merecemos, mas vem com a Tua verdade e nos move e nos ministra. Papai, nós queremos amar a todos e servir a todos, sem nunca perder a verdade. Papai, em nome de Jesus, vem sobre a Tua igreja, que esse lugar seja, através da vida de cada um de nós, uma manifestação da Tua graça e verdade. Que a nossa vida brote a graça e a verdade que nós encontramos em Ti, em nome de Jesus. Amém.